Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nesse dia tão maravilhoso, um dia de louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, apesar de estarmos em quarentena devido a essa pandemia que tem assolado o mundo. Não devemos jamais esquecer do nosso Deus, devemos sempre confiar o nosso Deus, devemos sempre estar na presença dEle, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E hoje nós teremos essa nossa escola dominical virtual, porque o templo, aquela construção, ela pode fechar, mas nós somos a igreja do Senhor. Seja todos ali juntinhos naquele templo, ou seja, através da internet, através das mídias, nós podemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 11. Tudo tem a sua ocasião própria. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender o significado e a importância do livro de Eclesiastes. Compreender que há tempo para todo propósito debaixo do céu e aproveitar o tempo da melhor forma possível e, claro, praticar os ensinos do livro de Eclesiastes em sua vida. Então, essa é a primeira lição a respeito do livro de Eclesiastes. Então, vamos começar com a oração, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele nos dá, que vem abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender a palavra dEle. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, ó Pai, por este momento que estamos aqui, mesmo distante um do outro, ó Pai, mas estamos reunidos em Teu nome, ó Deus. Senhor, Senhor, estenda a Tua mão sobre nós neste momento de estudo. Que Teu Espírito Santo venha agir em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos. Que o Senhor fique cada um dos Teus servos, ó Deus, que está espalhado por todo esse mundo. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus queridos, o nosso texto áureo se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Repetindo, tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que nós temos diante de tudo isso que nós estamos passando atualmente? Como nós podemos trazer essa mensagem nesse contexto que estamos vivendo atualmente? Mas primeiro, vamos ver um pouco acerca do livro de Eclesiastes, né? Como que é o livro de Eclesiastes, qual a mensagem que ele nos traz. Como nós vamos ver agora nesse slide, Eclesiastes lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois, é um manual prático para o viver que abrange nosso ciclo de vida, ou seja, nascer, desenvolver e morrer. O ser humano, desde o princípio, procura conhecer meios de satisfação pessoal e, para isso, empenha sua vida, mas, apesar de todo o seu empenho, acaba por concluir que as coisas são passageiras, são efêmeras. Então, nesse próximo slide,
que nós estamos vendo, aí fala em Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 2, nos diz o seguinte: diz o sábio, que grande ilusão, tudo é ilusão. Ou então, em outra versão, nós temos: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, aí nesse versículo, o que ele quer nos dizer? Corremos atrás das coisas como se fossem se tornar especiais para nós, ou que nos tornariam especiais. Porém, quando nós adquirimos o que tanto desejamos, o que acontece? Ah, não quero mais isso, né? Já não estou mais satisfeito, eu quero algo maior. Ou seja, a vaidade toma conta dos nossos corações. Outra coisa que Salomão nos ensina, aí nesse capítulo 1, está lá no versículo 14. Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. 1,14. Então, o que nós temos também em outra versão? Atentei para as obras de que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Salomão também nos diz: observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Então, o que ele traz para nós aí? Salomão tinha uma perspectiva exata sobre o tempo presente por causa do dom que Deus nos deu, bem como sobre o passado, porquanto ele meditava sobre a palavra revelada de Deus. O que nós temos? Vivemos um tempo em que o desejo de conquista é o que mobiliza quando se chega lá. O alcance não tem sentido. Ou seja, quando nós chegamos naquilo que a gente tanto almejava, muitas das vezes por vaidade, o que nós temos? Quando nós alcançamos aquele desejo, muitas das vezes nós falamos: não tem mais sentido. Imagine assim, quando você consegue conquistar a sua casa própria, daí começa a vir algumas dificuldades. Às vezes uma porta estraga, uma torneira estraga. Fala: ô Senhor, não quero ficar aqui mais nessa casa não. Preciso de algo melhor. Meus queridos, isso é vaidade. Nós precisamos o quê? É confiar em Deus a cada instante. E o que nós podemos aprender com isso? Tudo que nós devemos sempre contemplar a sabedoria. O ser humano certamente encontrará uma força e orientação necessária para viver. Aprender a viver é dar um fim a questões, às vezes estúpidas, ou que não condizem em nada com o proceder de quem segue o Rei dos Reis. Nós temos o terceiro ponto, nós temos aí o engano da vida fácil e supérflua, que está em Eclesiastes, no capítulo 2. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 e 18. Aí vamos nos apegar nesse versículo 17 que diz: pelo que me aborreci a vida,
pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E aqui nós podemos fazer uma ligação, né, com o capítulo 1, versículo 14, que diz: atentei para todas as coisas, para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Vivemos um tempo de muito cansaço. Nós estamos cansados de tudo, apesar de toda a tecnologia que nós temos, todas as coisas que nós temos. Nós atualmente não precisamos ir lá cortar madeira, colocar no fogareiro para preparar o nosso alimento. Hoje nós temos tudo aí, os fogões a gás, são fornos elétricos, fogões elétricos, micro-ondas. Mas mesmo assim, andamos cansados o tempo inteiro. Então, porque são tantas as exigências no nosso viver, seja ela uma cobrança interna nossa, seja cobranças externas também, seja no nosso trabalho, seja onde for, nós vivemos cansados de tudo. E muitas das vezes nós chegamos a desprezar, a ter um desprezo pela vida. Isso também pode vir até nós. Às vezes somos tentados ao engano de atingir ou conseguir o que desejamos com mais facilidade ou rapidez. Porém, esse não é o sentido dado a nós, que seguimos o Senhor. A vida de engano e supérflua é alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Essa última parte, a vida de engano é supérflua, é alcançada por aqueles que viram as costas para os ensinamentos da palavra. Aquelas pessoas que viram as costas para os ensinamentos do Senhor, essas sim, que muitas das vezes estão enfadadas, estão cansadas realmente, porque nós, quando confiamos em Deus, nós podemos e devemos descansar nele, esquecer todos esses enfados que nós temos. Nós devemos esquecer tudo isso e descansar em Deus. E possamos descansar no Senhor, possamos estar sempre buscando a Deus, para que assim possamos ter esse descanso realmente, possamos ter essa alegria de viver. Vamos para o nosso próximo ponto, o tempo do homem e o tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Então aí, o capítulo 3, versículo 1 nos diz: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, aí fala que tudo tem um tempo certo, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então, aquelas pessoas que são verdadeiramente sábias, sabem que todos os tempos estão nas mãos de nosso Deus, como diz lá no Salmo 31, versículo 15, e que há um tempo apropriado para cada atividade humana. Então, o que nós temos aí? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer ser imediatista, quer tudo nas nossas mãos. Eu quero agora, eu quero para ontem. Mas tudo tem um propósito de Deus. Como nós já falamos aqui, muitas das vezes nós pedimos, clamamos a Deus para a conversão
de um filho, para a conversão de alguém da família, pelo esposo, pela esposa, pelos nossos pais, que muitos não servem a Deus. A gente clama a Deus e a gente vai 10, 15, 20, 30 anos e nós não vemos essa transformação. Mas no tempo do Senhor, esse momento vai chegar. Às vezes a gente fica angustiado, querendo receber algo, aquela bênção especial. Esquecemos que o tempo de Deus é um tempo perfeito. Então devemos buscar a Deus em todos os instantes e confiar nesse tempo que Ele tem, que é um tempo diferente, porque nós não sabemos o quanto ou quando será, mas o que foi criado por Ele tem o seu tempo. Isso vai além de nós. Como nós já falamos também, imagine aqueles irmãos que já passaram por esta igreja, que estão na glória. Eles não estão vendo os frutos daquilo que eles plantaram. E hoje nós estamos desfrutando disso daí, daqueles frutos que eles plantaram lá no passado. Da mesma forma, haverá muitos frutos que nós não iremos colher, mas outros irão colher esses frutos, porque não foi no nosso tempo, não foi no meu tempo, foi no tempo do nosso Senhor, foi no tempo de Deus. Que valor daremos às coisas e passagens da vida? O que daremos a tudo isso? Mas nós também devemos ter a certeza que até mesmo as mais difíceis experiências da vida servirão de aprendizado. O que está assolando o mundo atualmente, essa pandemia que está atingindo todo mundo, tem matado milhares e milhares de pessoas, é uma coisa terrível. Imagina termos que ficar em casa, trancados, em quarentena, por causa de um vírus. Algo invisível tem matado tantas pessoas. Quem diria que no Brasil, em toda a história do Brasil, pela primeira vez, as igrejas estão sendo fechadas por causa de uma doença. Porque, imagine para nós brasileiros, que somos um povo receptivo, um povo que gosta do toque, um aperto de mão, um abraço, e nós não podermos chegar naquela pessoa que a gente gosta e estender a mão, dar aquele aperto de mão, dar aquele abraço, por causa de um vírus. Meus irmãos, e pode ter certeza que mesmo isso, todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje, tudo que estamos passando hoje, ela vai servir de experiência lá no futuro. Servirá de um aprendizado para nós. Qual será esse aprendizado? Não sei responder. Eu não sei responder qual será esse aprendizado. Mas eu creio, Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Próximo ponto. O tempo do homem e o tempo de Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo. Saber que podemos viver e caminhar confiante de que a nossa vida e nosso tempo está nas mãos de Deus, deve ser para nós motivo de ânimo e de descanso. Como é maravilhoso a gente poder descansar em Deus,
Como é maravilhoso a gente ter esse ânimo vindo de Deus. Apesar de tudo que estamos passando, nós podermos descansar, podermos confiar em Deus. As lutas pelas quais nós passamos têm um tempo determinado por Deus. Tudo isso que nós estamos passando, ele tem um tempo determinado. E uma coisa é certa, elas também irão passar. Todas essas dificuldades, toda essa peste que tem atingido o nosso mundo atualmente, vai passar. E vai servir de aprendizado. Seja um aprendizado bom, seja um aprendizado ruim. Agora vamos para o nosso próximo ponto. Os males e as tribulações da vida, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 4. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Ou, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, o que é que nós temos? Não adianta, não tem como escapar do nosso, os males e as tribulações dos nossos dias. Por mais que queiramos nos distanciar, o mal nos espreita e as tribulações acabam nos afligindo também. Nós devemos refletir no seguinte: aquele que teme ao Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. Devemos descansar no Senhor, ficar tranquilos, orar ao Senhor, clamar mesmo de joelhos no chão, clamar ao Senhor, para que isso que está assolando o mundo atualmente não venha atingir os escolhidos, aquele a quem Deus estendeu a mão, colocou a mão sobre ele e disse: esse é meu. Que essa peste não venha atingir as nossas vidas, possamos passar por esses momentos, não com desespero, nem com medo. O que nós devemos ter, sim, nós devemos ter prudência, nós devemos ter cuidado. Medo nós não precisamos ter, mas nós devemos também ter cuidado, seguir as orientações, seguir todas as orientações que têm sido feitas, que nós temos visto no nosso meio, aqui no Brasil. As pessoas, os nossos governantes falam: fiquem em casa, esse não é um momento de férias, é um momento de se proteger. E o que é que as pessoas estão fazendo? Estão indo para a praia, estão passeando, tirando férias, sendo que não é férias, é um momento de quarentena, de realmente ficarmos em casa, cuidar de nós, cuidar de nossas famílias. É até um momento a gente ficar mais próximo daquele que nós amamos. Meus irmãos, não vamos ficar saindo com ignorância. Falar: não, eu sou protegido por Deus, essa peste não vai me pegar. Meu irmão, não seja assim não, ela pode te pegar sim. Se você não tiver cuidado, ela pode te pegar. Devemos confiar em Deus? Sempre. Mas também não devemos ficar buscando coisas ruins para nós, trazer para as nossas famílias. Foi o que as pessoas lá na Itália fizeram. Os governantes pegaram e falaram para eles: fiquem em casa. A peste chegou, o mal chegou, veio até nós, fiquem em casa, não vão para a rua. E o que eles fizeram? Foram passear, foram para as praças, foram lá se divertir. E hoje
cidades inteiras sitiadas, ninguém pode sair de casa, nem mesmo ir ali fora. Os mortos nem enterrados estão sendo cremados. As pessoas não estão tendo nesse momento de despedida daquele ente querido. Por quê? Porque não foram prudentes, não seguiram a sabedoria que Deus deu. Então, meus irmãos, não vamos ser como aconteceu lá na Itália. Vamos ser prudentes aqui. Não vamos achar que esse momento de quarentena é um momento de férias, fazer o que nós queremos. Não. Esse é o momento de ficarmos em casa realmente. Sair quando for de extrema necessidade. E vamos para o nosso último ponto. Conselhos práticos para o viver. Eclesiastes, capítulo 5, versículos 6. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? O importante é o que fazemos com aquilo que nos foi dado para viver. Nossas escolhas farão toda a diferença na gerência da nossa vida, pois as consequências virão, seja boa ou seja ruim. Então, consequências virão, boas ou ruins, elas virão. De tudo que nós fazemos hoje, seja com o nosso agir, seja com o nosso falar, seja com o nosso pensar, consequências virão e devemos arcar com todas elas. Espero que essas consequências que virão, que sejam boas. Mas isso depende de quê? Depende de mim. Depende de cada um de vocês. Outra coisa também, uma pergunta para todos nós, para nós refletirmos. O que temos feito em relação à adoração ao nosso Deus em nosso viver? O que nós temos feito nessa adoração ao nosso Deus? Então, não permitamos que nossos atos de culto sejam superficiais, insinceros e hipócritas. Ou seja, não venhamos prestar um culto a Deus da boca para fora, ir lá na igreja, levantar as mãos, fechar os olhos, chorar, apenas para mostrar aos outros irmãos que somos espirituais. Não. Que possamos prestar um culto verdadeiro a Deus, de uma maneira que seja agradável a Ele, que saia realmente do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, uma adoração verdadeira. Agora vem a pergunta: será que no nosso culto doméstico temos levantado a mão, chorado mesmo na presença de Deus? Ou será que fazemos isso só lá, naquele prédio entre quatro paredes? Coisas para nós refletirmos. Outra passagem também, capítulo 5, versículo 2, apenas a parte A. Não te precipites com a boca. Não te precipites com a boca. Ou seja, pensar bem, refletir bem antes de falar. É bom. A gente deve sempre fazer isso. Antes de falar, reflita, para que não venhamos falar besteira, falar coisas que venham ferir o nosso irmão. Então, sejamos prudentes no nosso falar. Outra coisa também, não devemos colocar nas riquezas a nossa esperança e confiança. Capítulo 5, versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas de seus donos guardam para o próprio dono. Então, não venhamos confiar nas riquezas. De que vai adiantar
essas riquezas para nós. Tantas pessoas têm juntado riquezas e mais riquezas com o passar dos anos. Aí de repente a gente pega e ouve: poxa, fulano de tal morreu. Agora que ele conseguiu tantos bens, ele conseguiu tudo o que ele queria, ele morreu. Muitas pessoas têm buscado riquezas. É errado? De maneira nenhuma. Não é errado buscar riquezas, não. Como nós já falamos em outros estudos. Errado é confiar nessas riquezas. Achar que nós somos imunes às coisas ruins só porque nós temos dinheiro. Devemos sempre confiar em Deus. E isso que devemos sempre fazer, buscar em Deus. E o que é que nós podemos trazer para os nossos dias atuais? O que nós podemos aprender com o livro de Eclesiastes? Nosso tempo terminará e o melhor é aproveitarmos as oportunidades. O nosso tempo vai passar um dia. Morrer? Todos nós iremos morrer. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades que o nosso Deus nos deu. Que venhamos buscar a Deus em todo momento, sermos prudentes em todos os momentos. Que venhamos aproveitar este momento que estamos passando agora de quarentena em nossos lares e assim ficar mais próximo de nossas famílias. Realmente nos entregarmos, nos colocarmos na presença do nosso Deus. Que possamos realmente prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus, que venhamos nos derramar na presença de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Tudo, esse momento que está passando, que estamos passando, ele passará. Que possamos, com alegria, chegar lá no final de tudo isso e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos protegeu. E dizer: obrigado, Senhor. Que possamos realmente ter essa certeza que tudo tem a sua ocasião própria. Essa peste, essa pandemia que tem assolado o mundo, ela veio para nos mostrar que devemos nos aproximar mais de Deus, devemos confiar mais em Deus, termos prudência e termos sabedoria vinda dos céus. Que possamos a cada dia ter isso em nossos corações. Senhor, obrigado. A peste veio, a pandemia veio, mas o Senhor me guardou. O Senhor guardou a minha família. O Senhor guardou o seu povo debaixo das tuas asas, debaixo dos teus braços, com todo cuidado. Oremos. Deus bendito, como é bom, Senhor, ter a certeza que podemos confiar no Senhor, mas que também tenhamos, ó Deus, prudência, tenhamos cuidado, ó Pai, que não venhamos ser tolos, Senhor, não querer obedecer com a Tua palavra e também com a lei que os homens têm colocado, esses decretos, Senhor, que isso é para o nosso bem. Ó meu Pai, que possamos ser prudentes, Senhor, que possamos, nesses dias que estamos em casa, aproximarmos mais de nossos queridos, ó Deus, de nossa família, que nesse dia possamos estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco e nos dê uma paz verdadeira, com alegria, Senhor. Possamos ter essa paz no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos
passar por esses momentos com alegria. E até a nossa próxima escola dominical. Que Deus nos abençoe. Amém.